pastores. Ezequiel capítulo 34, no verso 2, diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrantada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se apacentaram por não haver pastor. Se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, portanto, se espalharam. Falar sobre pastores é uma coisa meio complicada, mas nós temos que falar a respeito das coisas que estão acontecendo nesse mundo, né? Hoje em dia existem muitas igrejas, e cada um dizendo ser pastor, mas cada um, na verdade, o seu interesse. Como diz aqui a palavra, eles querem mais a gordura, né? E a lã para se vestir das ovelhas. Mas, na verdade, nessa pandemia houve um caos enorme. As ovelhas, muitas ovelhas, eu encontrei pessoas, né, que em si estavam angustiadas, estavam desesperadas, pessoas que perderam amigos, familiares, não foram visitadas por esses pastores. Não havia pastor. Inclusive, tem coisas que acontecem que é até aterrorizante. Tem ovelhas afastadas, né, que em vez de ser visitada para ser novamente reconduzida ao pasto ou ao rebanho, eles vão para saber simplesmente sobre a gordura das ovelhas. Existem pastores de várias formas, andando de carro de jatinho, de helicóptero e etc., carro novo. E é fácil você chegar para as ovelhas e falar sobre o amor, sobre riqueza, sobre tudo mais, e no entanto, exige delas que elas se despojem daquilo que têm. Existem pessoas catando latinha, pessoas sobrevivendo da miséria do que existe no lixo, para poder, com fidelidade que ela tem a Deus, elas poderem devolver o dízimo e as suas ofertas. E eles não olham a degradante natureza da vida das ovelhas, e em vez de utilizar aquilo que eles têm de bom, ou aquilo que eles têm recebido das ovelhas, as gorduras e as suas lãs, para ajudar as próprias ovelhas. Infelizmente, nós vemos ovelhas aí sem teto, sem condições para pagar aluguel. E chega então alguém com um carro novo, falando sobre a palavra, mas não vivendo ela. Esses pastores é que está sendo condenado aqui. Mas não queremos aqui, no caso, ficar em cima disso, porque isso é degradante, a gente tem visto isso constantemente, e infelizmente são profecias, como diz aqui em Ezequiel 34. Vamos olhar para o pastor verdadeiro, aquele que se interessa por você, aquele que tem verdadeiramente vontade de te ajudar, aquele que realmente está contigo todos os dias até a consumação do século. Esse verdadeiramente é o pastor. Esse é amigo. Esse é aquele que realmente pega e, no caso, está ao seu lado. Ele, no caso, faz de todas as formas, de várias maneiras, para poder chegar ao seu coração, para te dar luz com relação às coisas, às sombrias formas de acontecimentos que estão acontecendo nesse mundo. E te dá uma luz, um caminho, né? Te dá um conforto, te dá então um ânimo para continuar a viver neste mundo tão aflito. Eu tenho visitado, tenho visto pessoas com situações realmente muito complicadas. Nós temos ajudado algumas pessoas, fortalecendo elas com a palavra e tentando buscar de outros meios, de outras formas, né, a reconstruir a sua vida. Pessoas idosas, nós temos pessoas que nós temos ajudado, pessoas idosas que moram de aluguel, não têm condições de ficar mais pagando aluguel, já ganharam o terreno, nós estamos tentando ajudá-la para poder ela reconstruir a sua vida, ou construir a sua casinha, humilde, simples, mas construir o seu lugar, para que ela possa ter descanso. Existem pessoas jovens totalmente perturbadas com tudo
isso, não sabendo o que fazer, se toma vacina, se não toma, e não existe palavras desses pastores para confortar. Ao contrário, a maioria deles se recolheu por causa da pandemia e que, infelizmente, não sabe nem o nome de todas as ovelhas que tem, de tanta ovelha que eles têm nas suas igrejas. Não sabe endereço, não sabe nada. Então, Deus, Cristo Jesus, Ele sabe o seu endereço, sabe suas aflições, sabe suas angústias, suas dificuldades. Por isso Ele tem que ser o seu pastor, Ele tem que ser o meu pastor, Ele deve ser o nosso pastor. E vamos aqui ler mais um pouco, em Desejar Todas as Nações, a respeito deste assunto. E vamos esquecer que, infelizmente, esses pastores que deixam a desejar, esses pastores que só falam de amor de boca para fora, esses pastores que só pregam porque fizeram teologia ou porque são pessoas que foram treinadas para fazer isso só, para estimular você a alcançar mais dinheiro, a ter mais dinheiro para poder você ofertar mais para ele. E tem aqueles pastores que fazem, inclusive, diferença de pessoas para pessoas. Aqueles que dão mais, eles são mais predispostos a falar, a conversar, a aconselhar, etc. Mas aqueles que têm menos, às vezes, são até esquecidos, nem lembrados. Infelizmente, isso é uma realidade dura, mas uma realidade infeliz que estamos vendo, né? Então diz assim, Desejar Todas as Nações, página 462. Aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Os fariseus não compreenderam que essas palavras eram proferidas contra eles. Assim como nós estamos falando, essa palavra é proferida para esses pastores atuais, infelizmente também. Ao raciocinarem em seu coração quanto ao sentido das mesmas, Jesus lhe disse claramente: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, se você está pegado a Cristo, não olhando para isso, para esses pastores, infelizmente, tem muitas pessoas que olham pastores, há críticas, tem pessoas que nem para a igreja vão mais, porque justamente estão decepcionadas, né? Então eu estou dando aqui um conselho para que você pare de olhar, né, esses pastores, para que você não fique decepcionada. Olhe para Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E outro pensamento aqui ainda diz o seguinte: Cristo é tanto a porta como o pastor. Ele entra por si mesmo, é mediante seu próprio sacrifício que se torna pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome de suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante deles, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Deus, Ele é verdadeiramente o guia, né? Jesus, Ele está aqui para te abençoar, para te dar, entendeu? A guia da sua vida, para que você não venha se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Diz assim a palavra de Deus: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz, fortalece, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Que bacana, né? Então, se você está cansado, né, vá a Cristo Jesus. O fardo dele é leve, é suave, vai te confortar e vai te dar força para você viver, né, de um jeito mais aliviado.
com mais paz, mesmo em meio a essa grande confusão. Diz assim outro pensamento: que não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Contemplam o incomparável amor do Salvador revelado em sua peregrinação na terra, da majestade de Belém à cruz do Calvário. E essa visão dele atrai, abrasada e subjuga o coração. O amor desperta na alma dos que o contemplam. Ouve-lhe a voz e segue. O caminho para o céu é consagrado pelas pegadas do Salvador. Continua. A vereda pode ser íngreme e acidentada, mas Jesus por ela passou. Seus pés calcaram os cruéis espinhos, a fim de tornar mais fácil o trilho para nós. Todo o fardo que somos chamados a suportar, levou ele próprio por você e por mim. Portanto, esse é o pastor que nós precisamos. Esse é o pastor que você precisa seguir, que você precisa ouvir. Portanto, os pastores que nós temos visto hoje têm decepcionado e vão continuar decepcionando. Não pense que vai melhorar. Então, olhar para Jesus é o único pastor que nos dá alegria, conforto e salvação. E que Deus nos abençoe.